é a eleição da OAB? 18 de novembro. Ah, 18 de novembro. Tá chegando. É o quê? Uma segunda? Cai Não. numa segunda-feira, mas me parece que vai ter antecipação do Dia da Consciência Negra. Vai ser feriado. No dia 18. É. Pelo menos é o que estão falando, né? Isso é bom ou ruim? Para mim é ótimo, porque o sujeito que está no escritório e vai votar com a pressão do patrão pode votar numa candidatura por pressão e não por predileção, por afinidade, né? Então, eu defendo, inclusive, que poderia ser no domingo. Porque como o voto não é mais na OAB, o voto ele é em casa, no escritório, no domingo lá, na solidão, né, da urna, do sufrágio ali, ele deposita o voto na chapa 4. E no caso aí, essa votação é feita por um aplicativo, pelo celular? Como que é? Vai ser feito por qualquer dispositivo eletrônico mediante acesso a um portal com login e senha ou token. E hoje, você sabe quantos que estão aptos a votar? Em torno de 14 mil, um pouco mais de 14 mil votos. Advogados aptos ao voto aí. Entendi. Pedro, por que você quer ser presidente da OAB? Tudo começou com a busca pela melhor candidatura daquelas que já estavam postas. Nós tínhamos 3 candidaturas. Comecei a conversar com alguns colegas, comecei a conversar com quem ainda não tinha se posicionado e percebi uma insatisfação generalizada, uma insatisfação que a todo momento voltava esse sentimento de não representatividade, esse sentimento de que não se sentiam, de alguma forma, acolhidos ou mesmo contemplados com as candidaturas que já estavam ali trabalhando em franca campanha. Eu tento entender, vou buscar, pesquiso, estudo ali qual é o principal projeto ou a motivação dessas candidaturas e começo a enxergar uma similitude entre elas. Né? Uma similitude principalmente no alto investimento financeiro para ser presidente da OAB. Isso me chama a atenção, porque quem está investindo um grande valor, com toda certeza, vai querer de volta. Porque dinheiro não nasce em árvore e nós precisamos, com toda certeza, ter essa concepção de que qual é o motivo, considerando que o presidente da OAB não tem salário, considerando que o Conselho Federal também não paga salário, qual que é o motivo? É para passear em Brasília? É para ter acesso aos órgãos públicos? É para concorrer ao 5º Constitucional? Isso me chamou a atenção. Isso chamou a atenção também de outros colegas. E decidimos fazer diferente, fazer uma campanha pé no chão, uma campanha com recurso só da advocacia, uma campanha sem nenhum candidato ao 5º, até porque, Abdala, nós defendemos que a eleição ao 5º Constitucional tem que ser por voto direto. Na nossa gestão, quem vai escolher o desembargador ou os 6 advogados que compõem a lista sextupla da OAB será a advocacia, voto direto. A advocacia escolhe quem será ali lançado nessa lista sextupla. Diferente do que acontece hoje, que é escolhido pelo Conselho. E por que isso? Nós entendemos que não é o grupo vencedor que tem que escolher o próximo desembargador, ou pelo menos definir a lista, e sim toda a advocacia. Quando nós colocamos o voto direto, nós permitimos que as outras candidaturas, os outros candidatos também participem de igual para igual. Que o candidato do interior também participe de igual para igual. E é por isso que nós temos esse sentimento diferente e é a única candidatura que defende esse voto direto para a eleição da lista sextupla. Também temos como diferencial uma campanha focada nas redes sociais, sem infringir as normas que regulam a eleição. Nós não fizemos pré-campanha, é proibido pré-campanha na OAB, nós não estamos impulsionando, nós já temos denúncias de outras candidaturas impulsionando as publicidades e não pode. Estamos não fazendo... Pode, você publicar ali, você não pode... Não posso fazer impulsionamento pago. Isso é vedado pelo provimento. E nós estamos, inclusive, muito rígidos com os nossos apoiadores para não fazerem isso, porque senão eu acabo sendo responsabilizado e os membros da chapa, em hipótese alguma, vão fazer. Então, a nossa candidatura e o motivo de lançarmos a chapa 4 é justamente por isso. Primeiro, pela insatisfação generalizada. Aí vem o segundo ponto, né? O segundo momento desse movimento. Qual é o nome que nós daremos para essa chapa?
Qual é a importância que nós queremos dar a esse movimento? E aí nos lembramos de Silva Freire, o último advogado criminalista que presidiu a OAB, de 85 a 87. E se a Chapa 4 for eleita, nós ficaremos de 2025 a 2027, uma coincidência de números aí. E Silva Freire foi um advogado, um poeta, um intelectual que defendia a cidadania, defendia a democracia, defendia o protagonismo da OAB. Depois de Silva Freire, foi se perdendo aos poucos esse protagonismo da OAB. Essa participação proativa da OAB no debate político e social da sociedade mato-grossense. E aí, por isso que a nossa chapa se chama Silva Freire. Não precisa falar mais nada, não preciso dar slogan. Porque quando eu coloco Silva Freire como patrono da nossa chapa, já diz tudo o que nós queremos. É o resgate da OAB protagonista, é o resgate da OAB que participa ativamente do debate político e social, mas com olho para o futuro. Um olho para o futuro porque é uma chapa composta por jovens advogados e jovens advogados, mas também pessoas experientes que nunca ocuparam cargos diretivos ou eletivos dentro do sistema OAB. O Pedro, me diz o seguinte, você falou assim que outras campanhas estão assim gastando valores vultuosos, né? E que provavelmente isso vai ter um retorno. Que valores seriam esses e como funcionaria esse retorno? Mais de 1 milhão, a Gazeta hoje ela noticiou algo nesse sentido. É valor, investimento alto com avião, investimento alto com plotagem de comitê, investimento alto com festa, com bebida alcoólica e tudo mais que um banquete exige. É investimento alto, inclusive isso chama a atenção também, com camisetas, com plotagem, com material gráfico. Nós não temos nada disso. A Chapa 4 é uma chapa que, do jeito que nós estamos fazendo campanha, nós sairemos no dia 31 de dezembro de 2027 do mesmo jeito, sem usar ou abusar do dinheiro do advogado, porque chama a atenção isso. Você gastar 2, 3 milhões para ser eleito presidente da OAB. Por quê? A advocacia tem que pensar sobre isso. A nossa campanha está aberta. O nosso comitê é um escritório de um apoiador, nós não temos plotagem no comitê, nosso material gráfico é um material módico e bastante sintético, nós não temos essa ostentação com os recursos, nós não temos avião, nós não temos camiseta personalizada. A nossa roupa é o terno, a gravata e a forma de comunicação nas redes sociais. E como que essa pessoa tem o retorno desse investimento aí? Isso eu também quero saber, eu fico curioso. Eu, não, infelizmente, não posso responder, porque eu seria aqui leviano se eu respondesse. Mas eu poderia aqui pensar num compromisso para o 5º Constitucional. Né? Não sei, às vezes a pessoa que tem o interesse de compor uma lista cêspula está investindo esse valor. Ou uma possibilidade de ter um acesso mais, eu diria, direto, né, com o Tribunal de Justiça ou com os poderes constituídos aí. Não sei te falar, eu realmente não sei. Eu só sei o seguinte, a nossa chapa é independente. A nossa chapa não tem compromisso com o candidato a 5º Constitucional e nem compromisso com o poder A, B ou X. A nossa chapa compromisso com a advocacia e com a sociedade mato-grossense. Qual que você citaria vou colocar das duas formas para ter uma imparcialidade aqui. Qual que seria o maior erro e o maior acerto da atual gestão? O maior erro da atual gestão foi permitir a postura tímida e omissa da OAB em tudo que aconteceu no estado de Mato Grosso. Tudo. Não estou falando aqui apenas de um fato, tudo. Todas as questões importantes, relevantes, assassinatos de advogados, tudo. A OAB, ela permaneceu inerte, omissa e tímida. Isso foi um erro. Tá? Acerto, eu acredito que a gestão talvez tenha tido ali um compromisso de levar cursos. Eu percebi um investimento muito grande em cursos na gestão, mas ainda que tenha sido um acerto, esse acerto foi com erros, porque cursos com valores, às vezes, que o advogado que inicia de carreira não alcança, né? Cursos que não necessariamente é o que a advocacia precisa. Então, eu vejo uma gestão muito mais do mesmo. Não teve, assim, algo
de destaque. Teve, salvo engano, eu acompanhei, teve a inauguração da ESA, eles fizeram uma reforma lá, isso é bom, querendo ou não, a advocacia vai ter um espaço para poder fazer esses cursos, mas ainda acho que investir grandes quantias numa reforma na capital, eu estou distanciando do interior, porque ainda que eu tenha um maravilhoso prédio aqui, e vai atender, e que bom que atende a nossa advocacia cuiabana, e o advogado do interior para fazer o curso, ele tem que pegar um carro, um ônibus, um avião para vir para cá? Será que não era melhor investir em plataformas virtuais para contemplar a advocacia do interior? Então, assim, o motivo de estar candidato e de criar um grupo para a gente peitar o sistema é porque, se teve avanço, são avanços que não conseguiram sobrepor o que a gente assistiu de negativo e de atraso, né? Você acha que a morte desses dois advogados, a OAB atual, ela ficou um pouco assim, não sei se a palavra seria omissa, até porque envolve ali poder judiciário, é um caso que já está no STJ. A OAB foi omissa, tímida e não teve coragem de se posicionar. Que tipo de posicionamento você acha que a OAB deveria ter aí? Primeiro de tudo, quando se trata de um advogado morto no exercício profissional, eu entendo que a OAB deveria, desde o primeiro momento, estar buscando ali a elucidação disso, não apenas com nota, ou mesmo colocando ali comissões que às vezes são criadas para apurar. Não, mas dando suporte para a administração pública, para os órgãos de investigação, para que o crime seja elucidado. Mas eu percebi uma dificuldade da OAB de se inteirar, de se, eu diria até, de participar mesmo em conjunto com a administração pública e, mais precisamente, com os órgãos da polícia e da segurança pública na apuração dos fatos. Eu percebi uma OAB que preferiu ficar encastelada, ficar dentro ali da sede da OAB, fazer uma nota, mas não sair dali, não ir junto ao poder público para cobrar uma apuração. Faltou isso. Faltou, quando se tratou do celular do Zampieri, a OAB ter coragem de não tentar impedir que viesse à tona o conteúdo, né? E sim que preservasse as informações que não tivessem relação ao caso, mas que tornasse ali a conhecimento da sociedade o que estava acontecendo, né? Aí a gente percebe que depois vem o caso Renato Neri. É a mesma coisa, foi criada uma comissão e tudo. Eu não sei se o Renato Neri fez a comunicação informando a ameaça. Dizem que fez, eu não sei se ele fez. Se ele fez, a OAB foi omissa e errou por não ter protegido. E se ele não fez, a OAB talvez, diante do teor da comunicação que ele tinha enviado ali, inclusive denunciando outros colegas, deveria ter ficado atenta, né, peraí, eu vou permitir que esse advogado ele fique desamparado, né? Então, falta essa proatividade, falta esse acompanhamento ao lado do advogado. Quando eu vejo a situação do Renato Neri, me chama muita atenção que sai uma nota, sai um movimento, sai algum tipo de posicionamento da OAB, mas eu não consigo ver a OAB ela tomando para si a responsabilidade de elucidação disso. Quando eu digo responsabilidade, não é que a OAB é polícia, mas sim que a OAB ela tem a voz, o poder e a força para conseguir dar à sociedade e à advocacia as respostas que nós merecemos. Eu não tenho resposta nenhuma sobre o Renato Neri, por exemplo. A morte desses dois advogados, a gente poderia colocar aí que hoje ser advogado é uma profissão de risco? Eu não acredito nisso. Não acredito que é uma profissão de risco. Eu acredito que, como a gente foi verificando nesses casos, a situação que motivou o crime, para um lado ou para o outro, tem a ver não com a advocacia em si, mas com denúncias de venda de sentença, de acordo e tudo mais, né? Então, a advocacia em si, ela está preservada, né? Ela não é não vejo dessa forma, mas eu vejo sim que, em alguns casos, o advogado e não a advocacia, o advogado,
ele se coloca ou ele é colocado numa situação de risco, e nesses casos em que ele é colocado numa situação de risco, a OAB precisa assegurar que ele tenha a sua integridade física e a vida preservada. Como assegurar isso? Mediante uma aproximação, mediante uma participação conjunta, né, com a segurança pública, solicitando, por exemplo, reforço policial, solicitando proteção policial para esse advogado, impedindo que a fatalidade ocorra, não lamentando depois que ocorreu. Após esses dois eventos, e que você comenta que a OAB ela foi omissa, foi inerte, houve alguma cobrança por parte da classe à direção da ordem? Tem cobrança, sim, mas a cobrança... e aí é importante essa pergunta, Abdala, porque a advocacia está tão sem fé, sem esperança, que não tem nem vontade mais de cobrar. Esse é o ponto que nós chegamos. Você vai verificar uma cobrança generalizada entre os advogados. Mas eu desconheço, e aqui sendo honesto contigo, eu não tenho conhecimento se teve qualquer tipo de cobrança nesse sentido. Não sei. O que eu sei é que não há mais na advocacia essa esperança de que a OAB faça algo. Isso aí, infelizmente, nós estamos num momento bem delicado. Eu nunca me deparei com uma advocacia tão desmotivada, uma advocacia tão sem esperança da OAB. O desembargador Orlando Perry, ele fez um seguinte comentário, dizendo que o Poder Judiciário está fragilizado por conta das críticas da sociedade, por achar que não existe justiça, né? Como que você vê esse tipo de declaração? Porque ele fala que a melhor forma do judiciário dar a volta por cima é tentar conquistar de novo a credibilidade. Você que trabalha com o sistema de justiça, como que você vê isso? O dia que eu deixar de acreditar na justiça, eu vou aqui na OAB, entrego o meu cartão e vou vender coco na Miguel Steel ou no Nordeste. Eu acredito na justiça. E eu acredito no Poder Judiciário. E concordo com a manifestação do desembargador Orlando. Acontece que não adianta nós termos essa premissa ou essa ideia e nós, OAB, nós, instituição defensora do Estado Democrático de Direito, não fazermos em casa o nosso papel, o nosso trabalho e darmos o exemplo. Então, a justiça, ela precisa ser preservada e ela precisa ter, sim, o crédito, até porque é pilar da sociedade civil e do Estado Democrático de Direito. Mas quando você enxerga uma justiça com ativismo judicial, com casos de corrupção, com decisões que não causam na sociedade um conforto ou causam estranheza, a sociedade olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém para falar por ela. Aí começa o descrédito. Quando, Abdala, acontecer algo dessa natureza e a sociedade perceber que existe um órgão defensor dela, o OAB, se posicionando com voz firme e contundente contra essas situações, ela não vai acreditar na OAB, ela vai acreditar na justiça. Então, esse descrédito da justiça, eu entendo que perpassa também pela omissão da OAB. Você acha que as leis, hoje, elas são consideradas frouxas? Isso quem fala muito é o governador Mauro Mendes. Eu não acho que as leis são frouxas. Eu acho que as leis são bem ajustadas, inclusive. Você tem o regramento muito bem definido. A Constituição Federal é uma Constituição Federal modelo para o mundo. O que acontece é, muitas vezes, a aplicação da norma não se dá da forma como deveria, né? Então, eu não concordo que as leis são frouxas no Brasil, não. Eu acredito que nós temos no Brasil leis, inclusive leis muito duras. Pedro, para encerrar aí, qual que é a sua mensagem? A mensagem é fazer com que esse sentimento de renovação, uma renovação genuína, uma renovação autêntica, chegue a cada advogado e a cada advogada desse Estado. Nós queremos resgatar essa OAB protagonista. Nós queremos, enquanto OAB, participar, Abdala, não quando formos apenas convidados, e sim, aconteceu o fato, a OAB estará lá. Assim como a imprensa é diligente, o Ministério Público não espera convite para se manifestar, a OAB também será essa voz da sociedade, essa voz do cidadão.
e queremos que no dia 18 a advocacia possa escolher a Chapa 4, a Chapa Silva Freire. Nós temos muitas ideias e muitos projetos, muitas propostas para melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Entendemos já que há um generalizado sentimento de não representatividade, de falta de esperança e um desejo de mudança. Eu peço aqui para, se você permitir divulgar o Instagram, deixa eu só pegar aqui, para não errar. phmarques.adv. Nesse Instagram nós temos ações da Chapa 4, nós temos aqui o material que estamos produzindo, as propostas, os vídeos e também o que a gente tem como premissa do nosso projeto.